O complicado é quando tem essa história da política metida na economia, né? E essa avaliação muitas vezes contaminada com isso. A gente vê isso em relação à reforma tributária, e aí é curioso porque a gente vê muitos elogios por parte da grande maioria, né, dos economistas, dos analistas falando da importância da aprovação da reforma tributária. No entanto, a gente vê um ato, de certa maneira, parece um pouco político, eu queria entender vocês sobre isso, de alguns governadores que resolveram aumentar o ICMS. E que alguns já estão comentando nas redes que essa é a saída dos governadores, justamente para engolir a reforma tributária, que ainda não foi concluída no Congresso, né? É importante dizer isso, a reforma tributária ainda está sendo concluída no Congresso, precisa passar ainda pela segunda passagem pela Câmara. Qual é a notícia? 6 estados do Sul e Sudeste anunciaram uma alta do ICMS e culpam a reforma tributária para isso. São os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que decidiram aumentar a alíquota do ICMS, argumentando que o movimento é necessário para que não sejam prejudicados na distribuição de recursos após a entrada em vigor da reforma tributária sobre o consumo, prestes a ter a sua aprovação concluída no Congresso. E aí é curioso que pelas redes sociais a gente vê os políticos, os aliados de Bolsonaro falando, tá vendo? Aí, ó, a reforma tributária não era boa, agora vai ter que ter, quem vai pagar é o povo. Como é que você vê esse movimento, ô Josias? A reforma tributária é ou não é positiva? E como é que você vê esse movimento desses governadores que são aliados de Bolsonaro? A reforma tributária, Fabíola, ela é positiva, agora ela será cada vez menos positiva se os governadores, os parlamentares continuarem conspirando contra o seu êxito. Então, a gente precisa lembrar que a reforma, você realçou, não foi aprovada ainda. Passou no Senado, já tinha passado pela Câmara, mas como o Senado modificou, os deputados precisam se manifestar novamente. E a implementação dessa reforma é muito lenta, gradual, ela só vai ser completada, só vai estar plenamente em vigor em 2033. Quando ela chegou no Congresso, uma reforma que vinha tramitando desde 2019, estimava-se que o brasileiro pagaria um imposto de valor agregado sobre o consumo, o IVA, lá na frente, quando tudo tivesse já implementado, de alguma coisa em torno de 25%. Essa seria a alíquota. Depois da votação na Câmara, essa alíquota subiu para 27%. No Senado subiu para 27,5%, porque você foi introduzindo no texto tantas exceções. Não, esse setor aqui, vamos estabelecer uma exceção. Esse outro também. A Zona Franca ninguém mexeu. São benefícios que, historicamente, são mantidos e que leva o pagador de impostos no Brasil a suportar um andor mais pesado. Porque se você tem mais gente carregando o andor fica leve. Se você vai tirando as pessoas, não, isso aqui é uma exceção, aqui é outra, aí vai ficando mais complicado. E esse imposto sobre valor agregado, vai haver um imposto federal, um imposto estadual, e o rateio entre os estados ele se dará de acordo com um percentual de arrecadação de um determinado período, de 2024 até mais adiante. Então, tem um período ali que, quando for calcular a partilha do novo IVA, você vai fazer uma conta e vai verificar, ó, de acordo com a arrecadação dos estados, a partilha é tal. Nós estamos falando de uma reforma que ainda vai ter um monte de lei complementar, que precisa aprovar no Congresso, uma reforma de implementação lenta, e já querem aumentar o imposto agora, no ano que vem, os estados do Sul e do Sudeste, sob a alegação, então como a partilha vai se dar a partir de um cálculo da coleta da arrecadação de tributos do ICMS a partir de 2024, então vamos aumentar logo o ICMS, porque aí nós vamos lá na frente ter um pedaço maior do bolo. Não é concebível que isso ocorra, não é, Fabiola? E aí alega-se que os estados do Nordeste já aumentaram um pouco também o ICMS e que se os estados do Sul e do Sudeste não aumentam, ficarão para trás. É uma conspiração coletiva
contra uma coisa que ainda não está em vigor, nem passou pelo Congresso, você já está tramando o aumento de impostos por conta de uma reforma tributária que nem foi concluída. Francamente, parece que as pessoas não querem que a reforma dê certo, Fabiola. E se os estados do Sul e do Sudeste aumentam, de fato, o ICMS, e precisa passar pelas assembleias, vai haver um aumento de imposto, já agora. Hoje, esses estados cobram aí ICMS de alíquotas que variam em torno de entre 17% e 19%. E essas alíquotas vão alcançar 19,5%. Então, quem está pagando 17% pode pagar 17%, 19,5% de ICMS. Então, realmente, há uma conspiração coletiva contra o êxito da reforma tributária. Ainda assim, quem entende da matéria diz que a reforma é boa. Por quê? Porque hoje a gente tem um emaranhado de impostos que ninguém entende. A empresa precisa contratar uma outra empresa especialista em tributos para poder pagar os seus impostos em dia, sem incorrer em problemas com o fisco estadual, o fisco municipal ou o fisco federal. Então, se você simplifica, ajuda. Agora, a conspiração contra é grande. Então, dá margem a que esses inimigos da lógica, como o Bolsonaro e os bolsonaristas, digam que a reforma foi feita para aumentar imposto. Não foi, mas os conspiradores fazem crer que sim, Fabiola. Chega a ser conspiração ou boicote mesmo, hein, Thales? Você que acompanhou toda essa discussão e até teve essa fala, que nem o próprio o senador Sérgio Moro também colocou nas redes, falando, tá aí, ó, a reforma tributária aumentando impostos, colocando na culpa da reforma tributária uma decisão de governadores que são aliados de Bolsonaro, como o estado de São Paulo, por exemplo. É verdade. O caso é o seguinte: não se faz omelete sem quebrar ovos. Alguns governadores estão insatisfeitos com aquele órgão que vai gerir a distribuição do IVA entre os estados. O fato é que vai ter que ser feito. Eles, se não for assim, não funciona a reforma e eles vão ter que se adaptar. E que esse ICMS, ao contrário, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o contrário da guerra fiscal. Eles vão aumentar os seus impostos, portanto, vão atrair menos investimentos. A guerra fiscal era o quê? Cada estado começou a diminuir os seus impostos, dar isenção, e aí, para tentar atrair investimentos para seus estados, especialmente no Norte, Nordeste, etc., e criar uma confusão federativa com os outros estados, porque bastava eu diminuir o ICMS aqui, que a empresa tal, a indústria tal, saía lá de São Paulo, vinha para cá, e aí começou essa guerra fiscal. Teve lei Candir, aumentou o número de impostos, hoje são centenas de impostos, e criou-se essa confusão toda. Esses aí estão fazendo o inverso da guerra fiscal, eles vão prejudicar a si mesmos com o tempo. Por isso, não será um movimento que durará muito tempo, uma vez instaurada, de fato, a reforma fiscal. O que os especialistas estão dizendo é o seguinte: vamos ter calma, vamos esperar a reforma ser aprovada, vamos esperar ela começar a entrar em vigor, e essa gente toda que está tentando boicotar e procurando novas formas de manter tudo como está, essa gente vai ter que se adaptar e vai acabar achando melhor a forma que está vindo. Inclusive, esse teto que subiu para 27,5% no Senado, 27,5% a carga tributária, isso daí tende agora a Câmara a dar uma baixada, tirar algumas das isenções. Se tirar isenções, deve cair um pouco. Vamos a ver. É um otimista, o Thales, é um otimista. Fabiola, olha, só para ficar bem preciso, Fabiola, esse novo imposto sobre consumo, um imposto estadual, ele vai ser, o rateio desse imposto vai ser calculado pelo valor médio da arrecadação dos estados no período de 2024 a 2028. Então, o que estão fazendo os estados? Eles aumentam agora o valor do ICMS, já a partir de 2024, aumentam a alíquota no pressuposto de que lá na frente, quando for determinar o rateio, eles terão uma participação maior no bolo.
né? E alegam que estão fazendo isso, Sul e Sudeste, porque alguns estados do Nordeste já fizeram também, já aumentaram. Lá atrás teve uma confusão em relação ao ICMS, porque o Bolsonaro tinha feito favor com o chapéu alheio, né? Diminuiu o preço dos combustíveis, reduzindo o ICMS dos estados. Isso tudo foi arranjado. Alguns estados do Nordeste aumentaram o valor da alíquota. Agora o Sul e Sudeste querem fazer também de algo que nem foi aprovado ainda, né? O texto do Senado fala nesse intervalo aqui, 2024 ou 2028, mas a Câmara ainda não avalizou isso. Aí você começa já a tramar o aumento do tributo, imaginando que lá na frente você vai ter. Pode ser que, se aumentar demais o tributo, as pessoas vão consumir menos, né? Pode ser que a arrecadação caia, inclusive. É uma precipitação que não ajuda, Fabiola. Ô, Mas Josias,